Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesses instantes, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que retornamos à nossa casa máter, Portal da Luz, para juntos, nessa manhã de domingo, né? Um domingo de verão, mas com uma cara hoje um pouquinho mais fresquinha, né? Lá em São Carlos, quase que eu saí de blusa, estava um gelo lá, e aqui esquentou um pouquinho mais. Mas agora vai ficar mais quente ainda, porque nós vamos compartilhar o calor humano, à luz da doutrina espírita, interpretarmos as lições do Evangelho, e esse exercício que hoje nós vamos nos propor a desenvolver junto com os irmãos aqui, com certeza aquecerá nossos corações, né? Hoje, o tema que nós vamos abordar, ele nos foi motivado por conta de uma necessidade lá de um trabalho que estamos desenvolvendo lá em São Carlos, na casa que a gente também presta alguns serviços lá, a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Está havendo um estudo das obras dos romances de Emmanuel. E esse ano tem um em particular lá, que está no momento de estudo, que é o livro Renúncia. Olha, os romances de Emmanuel, abrindo uma parte aqui, eles têm um conteúdo doutrinário, assim, sabe, não dá para descrever. É convidar os irmãos, é mais que convidar, é convocar os irmãos para fazer uma leitura dessas obras. Os 5 romances, pelo menos, lá, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo. Quem ainda não leu essas obras, não mergulhou nessas obras, não sabe o que está perdendo. Fica o convite. E, em particular, essa obra Renúncia, ela traz uma história aí que está justamente resumida no título da obra. É a capacidade de um espírito já evoluído, que já fez por merecer estar em orbes muito mais avançados do nosso universo. Ele renuncia a esse direito de frequentar as missões, as novas aquisições nessa orbe, para retornar ao plano terreno em nome do amor, de auxiliar aquele que ela ama, recuperar, ajudar na recuperação desse irmão. Ela abre mão de todas os seus méritos, né, as suas conquistas, para estar aqui novamente, ajudar aqueles que estão ainda um pouquinho atrasados nas aquisições. E é um exemplo vivo do Evangelho, um exemplo vivo do Evangelho. E há um trecho lá nessa obra que nos despertou muito interesse, é um trecho conhecido dessa obra, talvez muitos de vocês, mesmo sem ter lido essa obra, já ouviram esse trecho, o que nós vamos refletir sobre ele, e ele é de suma importância para nós compreendermos a essência do Evangelho. Então eu trouxe aqui o trecho, eu vou usar a apresentação aqui de slide só para facilitar a visualização do trecho, e nós vamos comentar, fazer uma série de reflexões sobre este trecho. Em determinado momento, quando esse espírito magnífico, a Alcione, né? Alcione Villamil é esse personagem, ela está num encontro com a sua família, que nem sabe que ela faz parte da família ainda. Não vou ficar dando maiores detalhes aqui, fica lá o convite para vocês lerem, mas ela está lá no culto do Evangelho no lar, e ela está compartilhando todo o conhecimento dela sobre a sua compreensão do Evangelho, como que o Evangelho deve ser estudado no culto do Evangelho do lar, mas, acima de tudo, compreendido, sentido e vivenciado. E, em determinado momento, ela solta essa pérola aí. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Olha lá, é um caminho ascensional que a gente não vai conseguir chegar legitimamente, né, no final, enquanto a gente não percorrer cada um desses degraus.
nos mínimos detalhes. Aí ela consolida esse entendimento nessa expressão que com certeza os irmãos já ouviram. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E ela fala, no desenvolvimento dessa frase, ela fala que esse conhecer, meditar, sentir e viver é uma sequência de aquisições. É exatamente nessa ordem que se processa a aquisição do Evangelho. Conhecer, meditar, sentir e viver. E aí mais à frente ela diz lá que, eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, né? Só aqueles trechinhos que estão lá no Evangelho, bem-aventurado, só essa saudação, ou Pai que está... Essas saudações, tirando esses aí, que são pouquíssimas, qualquer dos demais versículos conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros, que impende, ou seja, que nos é obrigação nossa fazer cumprir, que nos impende conhecer e empregar a benefício próprio. Quando nós conseguimos, além de conhecer, meditar, sentir e vivenciar todos esses ensinamentos grandiosos que estão contidos em cada versículo, os maiores, vamos dizer assim, beneficiados com esse aprendizado, somos nós. Então, guardemos bem isso aqui. Conhecer, meditar, sentir e viver, e quando nós entendemos cada versículo possui um ensinamento grandioso que vai favorecer o nosso crescimento, esse benefício é nosso. Nós poderemos, com certeza, auxiliar muitos, mas, no fundo, os maiores beneficiados somos nós. Então, hoje, nós vamos trabalhar exatamente esse conceito. O que significa, então, conhecer, meditar, sentir e viver, ou vivenciar o Evangelho? Bom, até aqui tá legal. Agora a gente vai adentrar para uma área que talvez não são todos que gostem muito, tá bom? Mas como eu gosto, a gente tem que estar numa zona de conforto para poder falar sobre um determinado assunto. Então eu pensei, eu vou elaborar uma sequência de conceitos, não necessariamente o Evangelho, mas eu vou pegar outras situações do conhecimento humano e tentar aplicar esse conhecer, meditar, sentir e viver. E nós vamos perceber que na consolidação do nosso saber, esse processo aí, como ela falou, é uma sequência, uma construção nesta ordem, vale para todos os níveis de conhecimento, quaisquer ciências. Por exemplo, se a gente pegar um tema jurídico, vamos pegar algum jurista aqui que conhece direito, como que eu posso interpretar essa sequência lógica, né? Se eu estou, por exemplo, analisando lá um artigo do Código Penal, vou lá num fácil que todo mundo conhece aí, o artigo 155, que tipifica o crime do furto, né? Coloca lá, furtar. O que significa furtar? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí a pena está lá, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Depois vem as atenuantes, as qualificadoras. Ótimo, passei essa informação para os irmãos. A partir de agora, vocês conhecem o que é o furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ótimo, todo mundo já conhece, sabe o que é furto. Isso basta para acrescentar alguma coisa na minha vida, no meu conhecimento, na sabedoria, se eu quero enveredar para o ramo do direito penal, por exemplo, só isso basta? Não, não basta. Não basta, porque se você pular para a próxima etapa, o meditar, você vai verificar que tem uma série de
consequências desse tipo penal. O que é para si, para outrem? Eu tenho que analisar. Então, olha, então a figura do furto não posso desqualificar, não posso deixar de enquadrar na tipificação se eu estou pegando alguma coisa, falar, mas não era para mim, eu peguei para outro. Continua sendo furto, porque é para si ou para outrem. Coisa alheia, ou seja, que não te pertence, é de outro. Móvel, aí tem uma discussão, o que é móvel? Coisa alheia é móvel. Será que se eu furtar energia, fazer o famoso gato lá, então energia é coisa móvel, pode qualificar no furto? E se eu for lá no cemitério e roubar ossos, um cadáver, também é furto? Aí começa você a meditar esse aprofundamento da definição, o que gera isso, as consequências. No próximo estágio, o sentir aí é tudo aquilo que sensibiliza os nossos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, a mente, o pensar. Aí eu posso as consequências, olhar assim, então se eu fizer isso, aí você já começa a encaixar aquilo que você aprendeu de todo aquele conhecer do seu meditar, você começa agora a fazer uma aplicação no seu dia a dia. Aí nós chegamos a um ponto, que é o ponto do viver, a figura do jurista, aquilo que trabalha todo dia com essa situação, ao ponto de qualquer situação que lhe apresente numa circunstância que chega lá no escritório do advogado, por exemplo, ou na mesa do juiz para ser julgado, assim que ele enxerga aquele quadro que foi descrito para ele, ele já tem na sua mente certinho o processo inteiro, ele sabe que aquilo de fato foi um furto, já consegue fazer todo um processo de cálculo de pena, já sabe tudo. Ele vivencia aquilo, ele tem aquilo tão natural no seu padrão de agir, que aquilo para ele naturalmente surge, sem ele precisar fazer todo esse processo de forma repetida, é espontâneo, né? Então, em todas as ciências a gente consegue fazer isso. Aí eu busquei numa ciência que eu gosto muito, um conceito também bem fácil para não assustar todo mundo. Eu vou verificar aqui, fazer um monitoramento das faces aqui e ver quanta gente sai pela porta ali ou aqui, né? Fingindo que vai fazer alguma coisa e não volta mais, né? Porque a matemática não é todo mundo que gosta, né? Mas ela é tão bacana porque ela tem tanta coisa boa que a gente pode tirar e nos ajudar a fixar conceito, que eu adoro utilizar a matemática. E a gente tem na própria codificação da doutrina espírita, tem sentenças matemáticas lá, que são exatas, não deixa margem para dúvidas. Uma delas, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui, é a questão lá 614 do Livro dos Espíritos, a primeira questão da terceira parte das leis morais, né? Quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. Aí tem uma sentença exata na resposta. A lei natural é a lei de Deus, é a lei divina. E aí ele fala lá que é aquela que todo mundo só vai ser feliz se não se afastar dela. E ele usa a expressão lá, é a única verdadeiramente certa, correta, e só é infeliz aquele que dela se afasta. Não tem dúvida, ela é única, morreu, a sentença está dada lá, não tem erro. Seguiu a lei natural, a lei divina, é feliz. Não seguiu, infelizmente, vai ter que sofrer um pouquinho para voltar para os eixos, tá? Então vamos lá, vamos tentar desenvolver esse conceito de conhecer, meditar, sentir e viver numa ciência mais exata, a matemática, e depois a gente vai trazer isso para o Evangelho. Bom, eu peguei um assunto aí que é bem simples, para não assustar, como eu disse. Eu peguei lá um assunto lá, né, múltiplos e divisores, coisa que todo mundo sabe, conhece, não vai assustar ninguém, porque vai até o máximo aí é saber fazer uma divisão, tá? Então não precisa se assustar, não tem nada aqui de grau elevado de conhecimento matemático. Então nós vamos pegar, em cima desse assunto, múltiplos e divisores, eu vou começar esse estágio, o conhecer.
Aí eu trago, então, o conhecer. Se vocês pegarem o dicionário, conhecer significa perceber, incorporar à memória algo, alguma coisa, ficar sabendo. É simplesmente você apresenta alguma coisa, como eu fiz lá o artigo 155 do Código Penal, né? O furto. É o conhecer, é apresentar um conceito para vocês. Então, eu vou, na primeira etapa, apresentar um conceito de múltiplos e divisores. Múltiplos. O que são múltiplos, né? Então, uma definição bem simples. Ó. Se eu tenho dois números lá, o número m e n, eu só posso afirmar que o número m vai ser um múltiplo de n se e somente se existir um outro número inteiro, k, de modo que o m possa ser escrito como uma multiplicação entre esse n e k. Então, quando você fala em conceito assim com letra, fica meio chato. Então, dá um exemplo que é facinho, né? Eu posso falar que 35 é um múltiplo de 7 com esse conceito? Eu posso. Por quê? Porque existe um número inteiro, que é o número 5, quando eu multiplico o 7 vezes 5, dá o 35. Da mesma forma, o 63 é múltiplo de 21. Por quê? Porque existe um número inteiro, o 3, que se eu multiplicar pelo 21, dá o 63. Então, o conceito de múltiplo está muito vinculado lá à tabuada, né? Então, se você montar lá uma tabuada, cada vez que você faz aquela multiplicação, o resultado é um múltiplo daquele número que foi feita a multiplicação. Não tem dúvida? Está aí. Ó. Vocês já estão na primeira parte do processo de vivenciar múltiplos e divisores. Vocês não chegaram no vivenciar. Estamos só no conhecer. Da mesma forma, divisores. Divisores, ele aproveita o conceito dos múltiplos, né? Porque nós dizemos lá também, um número m, n, se eles existirem, dizemos que o n é o divisor de um m se acontecer o oposto, se o m for um múltiplo do n. Ou seja, o 21 é um múltiplo de 7, e então quer dizer que o 7 é um divisor do 21. Ou seja, dá aquela conta exata, não sobra resto. Então, um número só é divisor do outro quando divide exatamente, né? Não dá resto. Da mesma forma, o 11 é um divisor de 99, porque se eu dividir 99 por 11, dá 9, é uma conta exata, não sobra nada. Tá? Olha, então, até aqui, nós conhecemos o conceito de múltiplos e divisores. Tá. O que isso impactou na minha vida? Vou sair daqui melhor do que quando eu entrei, né? Resolveu todos os problemas da minha vida. Não muito. Então, vamos tentar dar o próximo salto. Vamos lá? Meditar sobre esses conceitos de múltiplos e divisores. Se a gente começa a meditar sobre eles, o que será que a gente adquire com essa meditação? Então, o meditar já é um passo à frente. Aquele pensamento, aquela ideia que me foi apresentada no conhecer, eu passo agora a estudar esse pensamento, o conteúdo daquilo que foi me apresentado, a pensar sobre aquilo, a fazer ponderações. Então, percebam que eu estou me aprofundando nos conceitos que até então eu só conhecia. Quando você começa a fazer estudo desses múltiplos e divisores, começa, como se diz, a brincar com esses conceitos, você vai descobrir muita coisa interessante. Aqui eu me ative a apenas uma característica dessas descobertas por conta da meditação sobre esse conceito, que é a regra de divisibilidade. Porque nós falamos de múltiplos e divisores, quando você começa a brincar com esses conceitos, você vai chegar no momento que você consegue, só examinando o número, bate o olho nele, existe uma regra que diz que aquele número ele é um divisor de outro número. Só, você não precisa fazer conta nenhuma, você bate o olho nele, tem uma regrinha que fala, não, esse número pode usar que ele é um múltiplo ou é um divisor daquele número lá, sem problema nenhum. Aí eu vou apresentar 3 casos aqui, apresentar nesse processo de meditação, nós meditamos sobre múltiplos divisores, vamos chegar a 3 regrinhas aqui, básicas. Eu vou apresentar uma regra básica da divisibilidade por 2, por 3 e por 9. Aleatoriamente escolhi esses 3. Não tão aleatoriamente assim, mas faz de conta que foi, tá? Agora, advertência, as próximas cenas podem ser chocantes. Vocês só
fica mais assim na parte de cima do slide. A parte de baixo, não precisa ficar olhando para elas muito atentamente, não, tá? Mas por questões de meditação, é necessário que eu apresentasse, tá? Mas não se assustem, tá? Fiquem só lá na parte de cima. Vamos lá. Vamos pegar a divisão por 2. Divisão por 2, a regra. Ó, a regra. Quando é que um número é divisível por 2? A regra é, eu fiquei fazendo as brincadeiras, a meditação sobre múltiplos divisores, e cheguei numa regra. Toda vez que um número termine em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, ele for par, ele é divisível por 2. Isso aí, Adriano, é meio óbvio, né? Isso aí é tranquilo, sossegado. Mas como que eu cheguei nisso? Como que eu posso afirmar que isso é uma verdade absoluta? Existe uma demonstração matemática para isso, né? Aí a parte meio chata aqui é essa parte de baixo, a demonstração aqui. Eu não sei nem se eu explico isso aqui, mas sabe como faz parte, né? Curiosidade, né? Tem gente às vezes que é bem curioso, pode não entender nada que está aí, mas acha bonitinho esses números aí, né? Então vamos falar, né? Olha, a gente sabe, a base da demonstração das regras de divisibilidade é converter o número sempre na sua representação na base decimal. Depois que a gente faz isso, o resto flui naturalmente, tá? O que é isso, né? A gente sabe que a gente usa o sistema decimal. Todos os números nossos, na verdade, são potências de 10. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o número 14, por exemplo, quando eu desmembro esse número, ele tem uma unidade, que é o 4, e uma dezena, que é representado pelo algarismo 1. Então, na verdade, esse 14, se eu representar ele na forma das bases decimais, ele nada mais é do que o 1, o algarismo 1, vezes o 10 elevado à primeira potência, porque está na casa dos decimais, mais o 4 vezes 10 elevado a 0, que é a primeira casa da unidade. Então, qualquer número eu posso escrever dessa forma. Então, para provar essa regra, se eu decompuser um número, eu chamei lá um número qualquer, para não ficar, eu tenho que provar, então tem que servir para todos. Então, um número lá, ABCDE, certo? Significa que podia ser 1, 2, 5, 7, 9, sei lá, mas genérico, ABCDE. Pegando esse número na representação em base decimal, aquilo que eu estava falando, eu posso reescrever esse número dessa forma. Esse aqui é o que a gente chama da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Né? Aqui é 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a terceira e 10 a quarta. Então, ele pode ser reescrito dessa forma. Esse número é esse A vezes 10 elevado à quarta, que é a posição dele aqui, mais B, 10 a terceira, C, 10 a segunda, mais D, 10 a primeira, mais E, 10 a 0. Qualquer número a gente pode utilizar esse recurso para apresentar na base decimal, certo? E a hora que a gente começa a brincar com esse número aqui, olha só, o 10, então, ele é comum a todos eles aqui. Então, nesses 4 primeiros aqui, aparece a potência do 10 aqui. Então, a gente vai fazer um artifício aqui, que na matemática, né, fazer uma propriedade associativa, vamos colocar em evidência um 10 aqui, é como se eu tirasse um 10 de cada um aqui, sobraria então, onde era 4, 3, 2, 1, e o que tinha 1 ficou sem nada. Então, ficou 10 vezes e tal, e o E ficou sozinho lá, certo? Então, esse 10 aqui, eu não posso reescrevê-lo como sendo 2 vezes 5, fecha aqui e mantém o resto. Está muito assim complexo? Acho que está dando para pegar, não dá? Aí, para facilitar só a leitura da expressão, eu vou chamar tudo isso aqui de K. Então, esse número aqui ele pode ser representado dessa forma. N é igual a 2 vezes K mais o Ezinho, certo? Pronto, está demonstrado. Ué, como que está demonstrado, Adriano? Olha, o N é o número lá que eu falei, o número qualquer. Se esse N ele pode ser escrito da forma 2K mais E, esse aqui, é múltiplo de 2? Porque ele é justamente 2 vezes alguma coisa. Então, 2 vezes alguma coisa sempre vai ser múltiplo de 2. Né? Porque é a natureza desse número aqui. Mais um Ezinho. Ora, então,
para esse n aqui, ele ser múltiplo de 2, basta que esse aqui seja, porque se esse já é, quando eu somo dois números, e é uma propriedade dos múltiplos que a gente já brincou lá quando fez a meditação. Se eu tenho dois números e os dois são múltiplos de um determinado número, a soma deles também vai ser. Então, o único requisito que falta aqui é, olha, esse n sempre vai ser múltiplo de 2, se esse ezinho for. E quem é esse ezinho aqui? É o último número aqui, ó. Então, qualquer número, quando ele terminar por um número que é múltiplo de 2, aquele número inteiro será um múltiplo de 2. Olha por isso, aqui é um processo de meditação, que a gente especulou em cima de um conceito, foi trabalhando e chegou numa regra lá. Ainda pergunto, tá, Adriano, o que isso aí acrescentou de bom na minha vida? Significa que ainda não cheguei onde eu precisava. Aí eu não vou fazer vocês sofrerem muito, não. Mas eu vou apresentar uma outra regra, vocês não vou nem fazer a demonstração, mas, efeitos didáticos, ela tem que estar aí presente também, tá? É a regra do 3. Todo mundo conhece isso daqui. Quando é que um número vai ser divisível por 3? Quando a soma de todos os algarismos desse número, o resultado for divisível por 3. Por exemplo, o número 15, ele é divisível por 3? Isso é fácil porque vocês sabem fazer de cabeça, né? Agora, o número 128 é divisível por 3? Vamos fazer a conta. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11 é divisível por 3? Não, então ele também não é. Agora você fala 1.345.420. Espera aí, demora um pouquinho, mas você faz a conta, acha, não precisa fazer a divisão, tá? Regra, é uma regra de divisibilidade, não vou demonstrar, mas é o mesmo princípio. Se você pegar um número lá e representar decimal, aí o artifício que a gente vai usar aqui é desmembrar aquele 10 à quarta, 10 à terceira, eu posso quebrar, ó, é uma 9.999 mais 1. Aí eu vou colocando em evidência, eu chego no mesmo número lá, ó, que qualquer número pode ser representado dessa forma, ó, 3 vezes K mais 1T, onde 3 vezes alguma coisa sempre é múltiplo de 3. E esse T aqui é a representação da soma de todos os números. Dá para provar normalmente, facinho, sem problema nenhum, tá? É uma regra de divisibilidade. Meditei sobre múltiplos e divisores. E para encerrar a tortura, é o do 9. Simples, fácil, é o mesmo raciocínio que fez por do 3. Todo número será um múltiplo de 9, tá? Quando esse número apresentar a soma dos seus algarismos, um resultado que seja também um múltiplo de 9. Né? Então, 246 é divisível por 9? Exatamente, faz 2 mais 4, 6. Com 6, 12. 12 é por 9? Não, então ele também não é. Tá? Mesma regra, só que lá o artifício, em vez de desmembrar daquele jeito que a gente fez com o 3, colocar em evidência o 3, não precisa, põe o 9, já a evidência é o mesmo raciocínio, certo? Então, até então, aí, múltiplos, divisão, divisibilidade, não acrescentou nada, até no processo de meditar. Mas aí, agora, eu quero avançar, eu quero sentir, eu quero ter a sensação de perceber por meio dos sentidos, ou seja, o que esse conceito estimula em mim, nos meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas percepções daquilo que me cerca. Ora, se a gente agora parar, a gente naturalmente utiliza esse conceito aqui em vários momentos do nosso dia a dia. Não é? Se eu estou lá fazendo, por exemplo, uma receita, estou lá fazendo, adoro fazer pão. Aí a receita lá que minha mãe me ensinou, ela tem lá, são 250 gramas de leite, 250 gramas de água, 1,2 kg de farinha, 50 gramas de fermento, 3 colheres de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de óleo, e eu acrescentei lá 3 de leite em pó integral, bate tudo no liquidificador, depois acrescenta o fermento lá, deixa crescer mais ou menos 40 minutos, está lá a receita. Isso aí rende lá 6 pãezinhos de mais ou menos 200 gramas cada um. Maravilha. Não, mas 6 é muito, eu não quero tudo isso. Eu preciso só de 3. O que eu faço? Pego todos aqueles ingredientes lá, acho um divisor,
né, para chegar no resultado que eu quero, divido aquelas quantias e monto a receita. A mesma coisa, estou quebrando todos os negócios lá da casa, lá eu tenho 10 metros quadrados de área para cobrir. E o piso que eu gostei lá, ele tem exatamente meio metro quadrado. Quantas caixas do piso eu vou precisar? É só fazer uma divisão, né? Descobrir o múltiplo lá. É aplicação no dia a dia. Aí já começa a ter uma utilidade para mim. Os conceitos já começam, olha, interessante, esse negócio de múltiplo divisor não é simplesmente um conceito aí que não serve para nada. Não, ele acrescenta, posso aprender muita coisa com ele, né? Estou lá na escola, sou um professor, preciso comprar material para as crianças lá, que eu vou dividir, vou fazer uma surpresinha para as crianças. Chego lá na loja, lá eu tenho lá 14 alunos na minha sala. Aí eu vou lá, as embalagens, é tudo número diferente lá. Pô, eu preciso achar alguma que tenha justamente um múltiplo de 14, porque senão vai dar briga. Se alguém for ficar com mais lá, não vai dar certo. É múltiplo e divisor. Matemática simples e básica. Resolve o meu problema, certo? Então, isso é sentir, é perceber, é observar daquele processo de conhecimento, meditação, você assimilou aqueles conceitos, você começa agora a perceber no seu entorno que ele tem utilidade. E aí a gente consegue, quando vivencia isso de forma habitual, nós damos o próximo passo, que é o vivenciar aquele conceito. Aí eu falei, como que eu vou achar um exemplo com essa teoria aí, para mostrar qual que é a diferença desse vivenciar para o sentir? Parece tão parecido. Aí eu lembrei de um livrinho que a gente tem lá, que a gente gosta muito, que é um exemplo clássico de vivências da matemática. Todo mundo já deve ter ouvido esse livro, falar sobre esse livro, chama O Homem que Calculava. É um livro de Malbataan, na verdade é um pseudônimo de um escritor lá, e ele conta a história de um sábio matemático lá, que está fazendo uma peregrinação lá no deserto, encontra um amigo lá, eles começam a percorrer esse deserto, e surge ao longo do caminho inúmeras situações que esse sábio, que é o Beremiz, ele resolve tudo com matemática, né? E eu lembrei de um probleminha lá, que ele apresenta nessa obra, que é a vivência de múltiplos divisores, e a gente vai ver por quê. Olha só, o problema era esse, está aqui. Estava ele e o amigo viajando nesse deserto, em cima de um único camelo lá, um camelo levando os dois lá. E, de repente, eles esbarram com 3 cidadãos lá que estão batendo boca, discutindo, não, isso é injusto, isso não vale a pena, blá, blá. E aí o Beremiz, o sábio, resolve abordar lá o que está acontecendo, né? Posso ajudar de alguma forma? E aí dos 3, eram 3 irmãos, o mais velho coloca o problema. Nós somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como herança 35 camelos do pai. Morreu e deixou 35 camelos de herança. Mas o pai, acho que gostava de matemática, e mais ainda gostava de tumulto na família, ele pôs no testamento lá a vontade expressa, que o irmão mais velho deveria receber metade daqueles camelos. O irmão do meio deveria receber a terça parte. E o Arim, que era o mais moço, devia receber a 9ª parte. Aí começou a briga. Por quê? Se ele pegar lá, 35 camelos e dividir pela metade, 17,5. Vai serrar um camelo no meio e dar para o rapaz lá? Qualquer discussão, não, 17,5 eu fico com 18. Não, mas aí você vai ficar com a mais, não pode. E começou a briga. Começou a discussão e não se resolvia isso. De fato, né, você faz a continha, né, 35 por 2, está tudo quebrado. Não dá para dividir camelo assim. Aí, Beremiz, o sábio, que já passou pela etapa de conhecer, de meditar, de sentir, vivenciava múltiplos e divisores, matemática pura e simples. Só enquanto o pessoal narrava essa história, ele já vivenciava tudo aquilo na sua mente, naturalmente. Ele já percebeu, olha, percebe aqui que essa parte decimal, né, o que a gente chama os restos, se você somar isso aqui, esses restos, na verdade, tem 2 camelos sobrando aí de forma escondida. Tem 2 camelos sobrando aí.
Você pegar 0,5, 0,6666608, vai dar 2, alguma coisinha. Tem camelo sobrando nessa história. Ele vivenciava a matemática, múltiplos de comunhão. Ele já, olha, essa divisão não vai dar certo. Por quê? Porque 35 não é múltiplo de nenhum desses divisores aí. Não é. Então, eu preciso, na verdade, encontrar um número que seja, ao mesmo tempo, divisor de 2, 3 e 9. Por isso que, aleatoriamente, eu escolhi lá a regra de divisibilidade 2, 3 e 9. Tá? Então, ele já imaginou imediatamente, olha, 35, existe um número próximo de 35 que satisfaz a regra de divisibilidade para esses 3 divisores? 36. Porque o 36 é par, divide 2, exatamente. 36, a soma dos algarismos, 6 mais 3, 9 é divisível por 3. E 9 também é divisível por 9. É uma divisão exata. Exata. O que ele pensou? Porque ele sabia que estava sobrando camelo nessa jogada. Ele simplesmente propõe uma solução para acabar com o debate dos irmãos. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o camelo do meu amigo aqui e vou colocar nessa cáfila de vocês aí para divisão. O amigo já, o camelo é meu, você vai dar o camelo para os outros, aí já ficou, né? Oh, não, vem cá. Calma, né? Confia. Eu vivencio a matemática. Fica tranquilo. E botou o camelo lá no meio da jogada. Ó, então agora vocês possuem 36 camelos. Então essa foi a solução proposta. Então o que acontece? 36 por 2, o irmão mais velho receberia 18. Ele pode reclamar? Não, porque na divisão primeira lá ele ia receber 17,5. Está feliz. O segundo vai receber 36 por 3, 12. Pode reclamar? Não, porque lá ele receberia 11,888. Está satisfeito, não pode reclamar. E o terceiro, da mesma forma, ele ia receber 3,6. Pode reclamar? Não pode, recebeu 4. Só que, se nós somarmos 18, 12 e 14, 34. E quantos camelos tinham no total? 36. Então, sobraram 2 camelos, que ele já sabia que ia sobrar. Então, ele vem e fala, bom, todo mundo está feliz, não está? Tá. Então, agora, sobraram 2 camelos. Esse camelo aqui que sobrou, um é do meu amigo. Concorda? E o outro, por ter prestado serviço e resolvido deixar todo mundo feliz, é meu pagamento. Pode ser? Fechou. Resolveu. Maravilha. Ele vivenciou a matemática e vivenciou múltiplos divisores e, lá, lembra Alcione lá? Aplicou em benefício dos outros e acabou sendo o maior beneficiado. Olha o que é vivenciar um conceito. Você vivenciar alguma coisa é você perceber que aquilo ela tem uma grande utilidade, é um instrumento de mudança, de renovação, de benefício próprio. E aqui a gente usou um exemplo, obviamente, que está relacionado à questão material. E quando a gente agora transpõe esse conceito do conhecer, do meditar, do sentir e do vivenciar para o Evangelho. Se eu venho agora e quero utilizar esse mesmo raciocínio em cada versículo, lembra que a Alcione falou lá? Cada versículo tem um conteúdo precioso e morredouro, que, se bem vivenciado, vai trazer um benefício para mim. Como que eu utilizo isso no Evangelho? Esses degraus de conquista. Então, um exemplo. Estou lá, vou pegar só um versículo 22 do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18. É aquela passagem que Jesus responde, quando Pedro, já atormentado pelos que o perseguiam de alguma forma, o ofendiam, ele indaga ao mestre, mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que peca contra mim?
7 vezes? 70 vezes? E a resposta que todo mundo conhece, né? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha, esse é o primeiro estágio, conhecer. Então eu apresento para vocês lá no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, em particular o 22. Perdoar 70 vezes 7. Maravilha, vamos embora, vamos para casa, resolveu tudo, eu sei que tem que perdoar 70 vezes 7. Aí chega lá, está falando de multa, 70 vezes 490. Deu 490, vamos embora, já não preciso perdoar mais, né? Não. Estamos na superficialidade, estamos só no conhecer. Isso não muda nada na minha vida, nada, absolutamente nada. E aí vem uma parte. Quantos de nós sequer estamos nesse estágio? Porque pergunto, né? Vocês já viram lá no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na fase de conhecimento, quando Kardec diz lá, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo. Quantos de nós já se deu ao trabalho, se dedicou ao estudo das obras básicas, por exemplo? Já leu o Pentateuco Espírita, como se referencia a eles, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Quem já sentou, pegou lá o Novo Testamento, leu lá os 4 evangelhos canônicos. Kardec, ele evidencia a necessidade disso lá na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz as notícias históricas, quando ele traz lá no Evangelho, em cada capítulo ele resgata um trecho de algum dos evangelistas. Quantos aqui já se propuseram a sentar? Mas deixa eu ver de onde está isso aqui em contexto. Ir lá no Evangelho, fazer uma leitura para conhecer o ensinamento do Cristo. Muitos de nós sequer ainda atingimos esse ponto do conhecer. Aí, dar o próximo passo, meditar. Meditar é aprofundar nesse conhecer. Aprofundar nesse conhecer. Por que será que Jesus deu tanta ênfase à questão do perdoar? Porque isso aqui, quando a gente começa a meditar, a gente vai lá em relatos simbólicos, o número 7 tem um significado muito representativo lá no Velho Testamento. Quando Abel mata o Caim, Abel, aquela rusga que tiveram lá, e a morte dele lá, ele tem uma condenação até a 7ª geração. Isso, na verdade, nas interpretações simbólicas, o 7 representa o infinito. É o infinito. Ou seja, aqui Jesus, para quem já começa a meditar sobre o conceito, vai buscar, está escrito aí, na verdade, você tem que perdoar sempre, meu filho, indefinidamente. E Jesus, não foi só uma vez que ele alertou da necessidade do perdão. Tem uma outra passagem também que todo mundo conhece, lá lembra aquela parábola do credor incompassivo, em que o cidadão devia para o senhor lá 10 moedas, na verdade 10 talentos, né? E o outro depois devia para ele 10 moedas. Ele recebeu o perdão da dívida do senhor, mas quando veio lá o coitadinho que devia muito menos para ele não quis saber, condenou. E o senhor ficou sabendo, foi lá, eu te perdoei, e você, quando chegou a sua hora, você não fez? Vai lá, seja recolhido, haverá choro e ranger de dentes. Meditação. Olha, de fato, há uma necessidade do perdoar, por quê? Porque quase sempre também eu preciso do perdão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Também no Evangelho de Mateus, quando tem a oração dominical, tem um trechinho lá também. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É uma lei de reciprocidade. Como que eu posso pedir perdão pelas minhas ofensas se eu não sou capaz de perdoar a ofensa do outro? Então, esse é o processo, estágio 2, a meditação. É começar a verificar onde está todo o perdão nas questões do Evangelho, dos ensinos de Jesus, a necessidade do perdoar, porque eu também preciso do perdão,
Aí eu já dou um passo além. Mas será que isso aí já traz para mim modificação? Será que isso traz para mim um degrau a mais? Aí eu preciso ir no sentir. Eu preciso entender por que será que Jesus falou tanto do perdão. Eu só vou começar a entender isso a hora que eu sinto. Porque a gente começa a perceber que o perdão, ele tem a ver com um processo de lembrança do ocorrido, porém, sem que isso desperte em você a mesma dor. Você não vai esquecer o ocorrido, não vai. Só se tiver Alzheimer, né? Alguma outra coisa assim, não vai. Porém, quando vem a lembrança, ela não provoca a dor que provocou quando aconteceu. Quando isso acontece naturalmente, você já está sentindo o perdão. Você está sentindo. E você percebe que aquilo te faz bem. Porque, enquanto você não perdoava, você criava para si uma amarra no processo que te uniu ao ofensor. A sua vida passa, inclusive, a não andar, porque você fica estagnado naquela dor, naquele acontecimento, e não consegue seguir em frente. Você simplesmente vira escravo da sua dor. Você começa a sentir aquela dor continuamente. Isso te amarra. Você se esquece que na lei divina, quem mais vai sofrer as consequências do ato é sempre o ofensor. Então quem está com o maior problema não é você, é o ofensor. Ele que vai ter que resgatar isso em algum momento da sua jornada. O problema é dele, não é seu. Torna-se seu quando você não se desliga dessa dor e segue em frente. Por isso que Jesus afirmou, olha, você tem que perdoar sempre, porque se você não perdoar, você vai continuar amarrado naquilo e não vai seguir em frente. O Evangelho é um caminho ascensional, que só chegaremos ao fim legitimamente quando percorremos todos os seus detalhes. Como que eu vou percorrer tudo se eu estou amarrado lá? Começo a sentir isso. E a partir do momento que você sente, você começa a verificar o quanto isso é necessário na sua vida. Você está preparado para o próximo passo, que é vivenciar o perdão. Vivenciar o perdão é já estar apto a quase não se ofender. Acontece alguma coisa e você espontaneamente já passou o conhecimento, a meditação, o sentir, e o perdão naturalmente flui. Ele naturalmente acontece. E por que será que é tão difícil essa vivência? Não só do perdão, mas quando também está implícito lá, amar o vosso inimigo. Por que é tão difícil amar o inimigo? Por que é tão difícil fazer aos outros aquilo que você gostaria que te fosse feito? Porque nós temos um problema muito sério. Nós ainda, maculados pelo orgulho e egoísmo, nós adulteramos muito a percepção da realidade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma frase lá numa das lições, que ele diz que a mente é o espelho da vida em todas as partes. Essa frase, essa lição é tão profunda e é tão importante, porque a mente, esse atributo do espírito, do pensar, processar, ela é o espelho da vida. Olha, por que ele usou essa palavra espelho? Porque o espelho, se a gente pegar o elemento espelho, a gente percebe que ele tem uma série de particularidades. O espelho, eu posso afirmar categoricamente, verdade absoluta, que ele sempre reflete a realidade? Não. Por que não, Adriano? Não. Depende do espelho. O espelho, primeiro,
ele sempre vai mostrar uma imagem invertida, então já não é a realidade. O espelho, se ele tiver com algum defeitinho, embaçado, manchado, uma rachadura, a imagem da realidade vai estar, além de invertida, distorcida. Se ele for um espelho côncavo ou convexo, essa imagem pode estar ampliada, reduzida. Tem uma série de consequências sobre a imagem do espelho do que é a realidade. E olha o que Emmanuel fala: a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós temos uma visão distorcida da realidade, porque a nossa mente, espelho dessa vida, ela vai refletir aquilo que está sendo processado efetivamente por nós espíritos. Então, se eu, espelho, estou manchado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, quando eu vejo a conquista de um irmão, eu não vou ficar feliz com aquela conquista dele, porque o meu espelho, manchado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, eu vou começar a fazer julgamentos sobre aquela situação daquele irmão, já imaginando sempre o pior. Ele está assim porque alguma coisa errada ele fez. Por que ele está assim, eu não estou? Eu distorço completamente a realidade. Completamente. E o Evangelho, para ser vivenciado, ele não pode ter a sua realidade distorcida. E o Espiritismo vem nesse intuito. Pega lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, no prefácio, 4 parágrafos. Tem um segundo parágrafo lá que dá o objetivo da obra. Quando o Espírito da Verdade, nada menos do que o coordenador de todo o processo da vinda do Consolador prometido até nós. Diz ele: são chegados os tempos onde todas as coisas devem ter o seu verdadeiro sentido restabelecido, a fim de dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O Espiritismo vem como um recurso para facilitar esse entendimento sem a nossa distorção da realidade, por sermos espelhos ainda imperfeitos. Esse é o facilitador. O Espiritismo tem esse recurso de nos ajudar nesse processo do conhecer, meditar, o sentir e vivenciar o Evangelho, porque é só esse processo que vai nos garantir a nossa felicidade na vida futura. É só quando chegarmos nesse estágio de vivenciar, como Beremiz vivenciava a matemática em tudo, o Evangelho em tudo, em todas as circunstâncias da vida, for vivenciado, atingiremos a nossa felicidade plena, a condição de espíritos puros. E aí, transcende a questão do conhecer, do sentir mesmo, do meditar, porque você será o Evangelho vivo. Você será o Evangelho vivo. E quando atingimos esse ponto, não precisaremos mais das Escrituras, porque a partir do momento que eu olho para cada um dos irmãos, eu vejo nele uma página do Evangelho. Eu leio nele o Evangelho. Eu sinto nele o Evangelho, assim como ele o sentirá em mim. Esse, sem dúvida nenhuma, será o momento de uma comunidade, de uma sociedade feliz. Quando cada um poder ler, enxergar no outro o Evangelho. E aí, para nós encerrarmos a nossa reflexão, eu recomendo a leitura desse textinho aí, desse livrinho. É um livrinho antigo, acho que nem tem mais aí, mas é fácil de achar na internet para vender, no sebo. Chama Material de Construção. É uma psicografia de Emmanuel, de Franciscano Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E existe uma lição lá, cujo título é Orientações. E ela resume tudo isso que a gente falou de uma forma tão simples, sobre essa questão do vivenciar o Evangelho. Relata o benfeitor o seguinte:
estava havendo uma reunião dos missionários da fé, onde esses missionários discutiam e queriam uniformizar um entendimento sobre qual era a melhor orientação traduzida nos evangelhos. Então, começaram um debate lá. Um disse, olha, a melhor orientação está numa tradução latina antiga lá. O outro disse, não, a melhor orientação, a melhor tradução está numa tradução de um pensador religioso tal. E o outro, não, é uma tradução grega tal, e cada um dava a sua opinião. E eis que havia um deles lá, em silêncio, e lhe foi solicitada a opinião. Ele meditou um pouco e disse, a melhor tradução do Evangelho que eu conheço é o da minha mãe. Todos os outros ficaram, Ué, nós não sabíamos que sua mãe era letrada e se dedicava ao estudo das Escrituras, Por favor, onde que está à disposição, o texto dela para a gente avaliar? E ele respondeu, minha mãe nada escreveu. Minha mãe nada escreveu. Mas, minha mãe vivenciou o Evangelho numa plenitude de atos de amor, dedicação, trabalho e humildade. Ela exemplificou na sua vida, através de atos de amor, humildade e trabalho, lições imorredoras, preciosas do Evangelho, que sempre estarão marcadas para mim e para os meus irmãos, como forma de devotamento. Nunca vamos esquecer. Nesse momento, a reunião encerrou-se sem maiores debates. Esse é o propósito do conhecer, meditar, sentir, para podermos vivenciar. Podemos, um dia, alguém olhar para cada um de nós, como mestre, um dia também olhará, como nós olhamos para ele, e ter essa sensação que esse missionário da fé teve sobre a sua mãe. A melhor interpretação, orientação do Evangelho está na minha vida, nos meus atos, na minha resposta a tudo aquilo que acontece no meu dia a dia. Que Jesus abençoe a todos, ilumine o coração de cada um e auxilie a cada um de nós nessa construção, na construção do conhecer, do meditar, do sentir e, acima de tudo, vivenciar o Evangelho em nossas vidas. Um excelente domingo a todos, fiquem em paz, permaneçam em oração, em reflexão, meditação, vivência do Evangelho. Aqueles que ainda têm a necessidade do passe fraterno serão atendidos, acolhidos e com certeza receberão aquilo que vieram aqui buscar. Muito obrigado a todos.